Caros amigos e irmãos em Cristo, preparem seus corações para uma mensagem de alerta. Esta é a conversa mais difícil, mais urgente que precisamos ter. O Evangelho de Jesus Cristo é perfeito. É a mais pura expressão do amor, da graça e da salvação. Nossa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, é a última advertência ao mundo. Mas, irmãos, o que acontece quando o mensageiro contradiz a mensagem? O que ocorre quando a própria vida do crente se torna um obstáculo à salvação de outros? Ellen White teve uma visão clara e por vezes dolorosa do estado do povo de Deus nos últimos dias. Ela viu claramente os tipos de crentes que, por suas atitudes, ações e falta de consagração, estavam profanando o nome de adventista. Estavam, em suas próprias palavras, envergonhando o Evangelho diante de um mundo cínico e observador. Hoje, não vamos apontar dedos para terceiros, mas vamos usar o espelho da profecia para analisar a nós mesmos. Vamos desvendar os 5 tipos de adventistas que destruíram mais almas do que muitos céticos. Esta é uma mensagem de fogo, mas também de esperança, pois a reforma é possível. Fique conosco até o final. O que você está prestes a ouvir é a chave para o seu próprio arrependimento e a vitória final. Mas antes de abrirmos esta câmara de julgamento espiritual, eu te peço, se você valoriza a verdade, por mais dolorosa que seja, por favor, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações para receber cada nova mensagem urgente que publicarmos. E, por favor, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e irmãos. É hora de deixar Deus sacudir a sua igreja. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora, vamos à primeira e mais séria categoria. Ellen White direcionou mensagens de fogo à igreja de Laodiceia, que é uma representação fiel do estado do povo de Deus nos últimos dias. O adventista laodiceano é o primeiro e mais perigoso tipo que envergonha o Evangelho. Ele é o crente morno. Não é nem quente nem frio. É suficiente para ser vomitado da boca de Cristo. Ele tem a fenomenal o nome de adventista, mas falta-lhe o poder e a paixão do primeiro amor. Ellen White descreve o laodiceano com um orgulho fatal. Ele se vê como rico, abençoado e não precisa de nada. Esta autossuficiência espiritual é uma blasfêmia contra a graça de Deus. Ele acha que está salvo porque vai à igreja, paga o dízimo e evita alguns vícios, mas seu coração está longe. A mensageira clama: estão cegos para sua pobreza, cegos para sua nudez, cegos para sua vergonha. O laodiceano envergonha o Evangelho porque ele o apresenta como algo sem poder, sem fogo, sem transformação. Ele é um adventista pelo hábito, não pela convicção. Sua vida é tão parecida com a do mundo que não há diferença. Ele é um caminhador lento, um obstáculo à obra. Sua mornidão espiritual é contagiosa. Ellen White diz que o povo de Deus precisa do ouro da fé e amor, das vestes brancas da justiça de Cristo e do colírio do discernimento espiritual. O laodiceano não busca isso com fervor. Ele se satisfaz com a mediocridade. Seu testemunho é vazio. Seu serviço é sem alma. Sua vida é sem paixão pela salvação. Esta é a tragédia da igreja final, ter o nome de adventista sem a realidade da graça. Este tipo é extremamente perigoso porque profana o Evangelho por meio de uma falsa justiça. O adventista legalista é aquele que se preocupa mais com a forma externa da religião do que com o amor de Cristo no coração. Ele cumpre os detalhes da lei, mas não conhece o seu espírito. Ele é crítico, julgador e implacável com os erros alheios. Ellen White adverte contra aqueles que usam a lei como um instrumento de condenação e não como um espelho para o arrependimento. O legalismo é uma armadilha mortal. Ele apresenta a justiça humana no lugar da justiça de Cristo. Ela escreve:
Ele envergonha o Evangelho porque transforma a mensagem de graça em um jogo de regras inatingíveis e sem amor. Seu rosto está sempre fechado, seu dedo está sempre apontado. Ele é o tribulador da igreja, sempre à procura de falhas. Ellen White revela que o espírito de crítica é um dos maiores obstáculos ao derramamento da chuva serôdia. O legalista não tem amor pelo próximo. Seu foco é consertar o irmão, não clamar pela própria pureza. A perfeição que ele busca é a autojustiça, que é travestida de piedade. Se ele vê um irmão cair, ele o julga, ao invés de orar e restaurar. O Evangelho é amor. O legalista apresenta uma religião fria, dura e repelente. Ele afasta os novos convertidos e sufoca a alegria dos fiéis. Ellen White clama por uma religião do coração, cheia de amor, gentileza e perdão. Aquele que só vê o erro nos outros necessita do colírio de Laodiceia mais do que ninguém. Este tipo é claramente advertido por Ellen White como aquele que troca a eternidade pelos prazeres passageiros. O adventista mundano é aquele cujo coração está dividido entre Deus e o mundo. Ele busca o luxo, a ostentação, a moda, os vícios e o entretenimento que estão em conflito direto com o espírito da reforma. Ellen White é firme contra o amor ao mundo. Não pode haver amor pelo mundo e amor por Cristo ao mesmo tempo. O mundano envergonha o Evangelho porque ele nega em seu estilo de vida o chamado à separação. Ele é um crente adventista nas doutrinas, mas mundano nos hábitos, vestes, fala e entretenimento. Seu lar está cheio de mídia frívola, de música carnal e de vestes que desviam a atenção. Ellen White adverte contra as condições que impedem a habitação do Espírito Santo na casa. A ostentação e o luxo são ídolos que roubam recursos da causa de Deus e celebram a vaidade. O mundano não tem testemunho. Como ele pode convidar alguém a deixar o mundo se ele próprio o está abraçando? Sua vida é uma contradição. A luz que deveria brilhar está coberta pela poeira do mundanismo. Ellen White clama por um povo peculiar, separado que não tenha compromisso com o mundo caído. Este compromisso é a porta para a sacudidura. É o motivo pelo qual muitos cairão. O adventista que ama o mundo está chamado a uma reforma radical de sua mesa, seu armário e seu entretenimento. Este tipo é o mais condenado por Cristo, pois representa a falta de integridade moral. O adventista hipócrita é aquele que tem uma face para a igreja e uma para o mundo ou para o lar. Ele é honesto e piedoso no sábado, mas rude, egoísta e desonesto durante a semana. Ellen White adverte que muitos se declaram cristãos, mas suas vidas são uma negação constante. A hipocrisia é uma profanação de um testemunho vivo. Ela causa mais dano à causa de Deus do que qualquer ataque externo. O hipócrita envergonha o Evangelho porque ele o reduz a um jogo de aparências. Sua vida de trabalho é marcada pela desonestidade, pela mentira e pela falta de ética. Em casa, ele é um tirano, crítico e falto de amor, mas na igreja é um santo. Ellen White clama pela integridade do caráter. A religião de Cristo deve transformar o homem por dentro e por fora. Não pode haver duas medidas. A mesma graça que opera na igreja deve operar no negócio, no lar e na vida privada. O mundo observador vê essa dupla personalidade e rejeita o Evangelho como uma farsa. Ellen White nos chama a uma vida de santidade e retidão, onde nosso caráter seja consistente em todos os lugares. Se o Evangelho não o tornou honesto, bom e amável em casa, ele não fez nada por você. O hipócrita será o primeiro a cair na sacudidura. Seu fundamento é a areia da aparência. Este tipo é o que envergonha o Evangelho por negligenciar a própria luz que afirma pregar. O
O adventista negligente é aquele que conhece os testemunhos de Ellen White e as doutrinas bíblicas, mas se recusa a vivê-las. Ele é negligente no estudo da Bíblia, na oração, na reforma de saúde e na obediência aos princípios de Deus. Ellen White adverte contra aqueles que ouvem e leem, mas não fazem. A negligência da luz de Deus é o maior pecado, pois o conhecimento vem com responsabilidade. Ela afirma: ele envergonha o Evangelho, porque sua vida mostra que o Evangelho não tem o poder de reformar seus hábitos. Ele tem a mensagem do terceiro anjo, mas vive como se não cresce em nada disso. Ele negligencia os conselhos sobre alimentação, vestuário e entretenimento. A mornidão do laodiceano é complementada pela cegueira de quem vê a luz, mas escolhe viver na escuridão. Ellen White clama por uma reforma radical e contínua. A preparação para Cristo exige zelo. O negligente é uma barreira para novas almas. Se o Evangelho é tão bom, por que sua vida é tão desorganizada e fraca? Devemos viver à altura da luz que Deus nos deu. Aqueles que negligenciam o pouco não receberão o muito. Irmãos, estes 5 tipos de adventistas são a própria definição da sacudidura profética. Ellen White revela que a sacudidura não é um evento externo, mas uma crise interna que começa pelas nossas vidas. A igreja precisa ser purificada destes elementos que envergonham o Evangelho. A sacudidura vem para expor o laodiceano morno, cuja fé é fraca demais para suportar a crise. O legalista crítico será sacudido porque seu espírito de julgamento é oposto ao amor de Cristo. O mundano comprometido será sacudido quando precisar escolher entre o sábado e seus bens terrenos. Seu amor ao mundo irá expor sua falta de fé. O hipócrita de 2 faces será sacudido quando sua máscara cair e sua falta de integridade for revelada. O negligente que rejeitou a luz será sacudido porque não terá o colírio para ver o engano final. Ellen White nos dá a solução: a busca fervorosa pelo avivamento e reforma. Precisamos da chuva serôdia, mas o Espírito Santo só será derramado sobre um povo que está disposto a arrepender-se destes pecados. O Evangelho só será glorificado quando o povo de Deus viver à altura da mensagem que prega. Não há tempo para mornidão, legalismo, mundanismo, hipocrisia ou negligência. O chamado é para a purificação do coração, para uma consagração total. Se você se encaixou em algum destes 5 tipos, o céu está lhe dando uma última oportunidade. O conselho de Ellen White é claro: vende o teu ouro, veste-te de vestes brancas e unge teus olhos com colírio. Esta é a mensagem do amor de Deus que deseja ter um povo sem mácula. Que possamos ser adventistas, que glorificam o Evangelho em caráter e vida. O peso da mensagem adventista é imenso. Somos os guardiães da verdade final. Portanto, o compromisso com a santidade deve ser total. Ellen White repetiu incansavelmente que Deus não aceitará a mornidão. A fé nominal é um insulto ao sacrifício de Cristo. O adventista laodiceano se ilude com sua rotina religiosa, mas o fogo de Deus não está em sua alma. A reforma deve começar com um clamor pelo fogo do céu. O legalismo é tão repelente quanto a imoralidade. A religião sem amor é som apenas. O crítico e o julgador causam mais afastamentos do que o próprio mundo. Devemos viver a justiça de Cristo, que é inseparável da misericórdia e do perdão. O Evangelho não é uma regra, mas uma pessoa. O mundanismo é a idolatria dos últimos dias. O adventista que abraça o mundo nega a brevidade do tempo. Se nossos hábitos, vestes e mídia não refletem a eternidade, estamos dando um testemunho falso. O chamado é a separação ao simples, ao puro. O luxo desnecessário é um roubo da causa de Deus.
A negligência é imperdoável. Tendo a plena luz sobre a reforma de saúde, a profecia e os testemunhos, rejeitá-los é escolher a cegueira. O adventista que negligencia sua preparação não estará pronto para enfrentar as armadilhas finais. A hora é agora. Busquem o avivamento com fervor. Que Deus nos ajude a sair dessas categorias malditas e a sermos adventistas que honram o Evangelho em caráter e ação. Amém.